Fala criativos, eu sou o Man e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o processo criativo para a criação de um carrossel infinito. Se você não viu o vídeo anterior, onde eu faço a criação dessas peças para o segmento de hamburgueria, eu vou deixar agora o link disponível para você acessar, seguir o tutorial e aí depois desse tutorial com os arquivos abertos, aí sim a gente consegue avançar para esse próximo vídeo na qual eu vou mostrar como que a gente vai fazer esse carrossel infinito. Lembre-se, os assets também estão disponíveis no link. Basta você baixar para seguir esses tutoriais. Então já deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vem comigo. Bom, criativos, então para a gente avançar aqui agora e criar o nosso carrossel, nós vamos utilizar aqui o material feito no último tutorial que eu fiz. Se você não fez esse tutorial, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar disponível para vocês o link desse vídeo. E agora a gente vai criar o nosso carrossel infinito com base nesse material, Então, primeiramente, vamos criar aqui novas pranchetas. E essas pranchetas elas serão no formato de 1080 por 1080. Então, vamos criar aqui 3 cards, 3 pranchetas. Vai ser card 1, card 2 e card 3. E agora o que eu costumo fazer? Eu sempre tenho o hábito de primeiro colocar as informações para depois a gente trabalhar com a diagramação, trabalhar com o layout, com a arte em si. Então vamos inserir agora as informações que iremos utilizar nesses carrosséis e depois disso nós vamos aí trabalhar, obviamente, com layout. Então, como você pode observar, aqui nós inserimos praticamente as informações que vai em cada card, e com base nisso, agora a gente vai criar o nosso layout. O primeiro passo, então, colocar aqui o nosso background, os elementos de pattern do fundo desse background, junto com os efeitos ali também, de smoke, de fumaça, que a gente trabalhou ali no primeiro post, no primeiro stories. Então, a gente copia o fundo, preenchimento de cor, junto aqui com o nosso elemento de pattern no fundo. Agora, de uma forma bem simples, a gente vai apenas duplicar para os próximos cards, as próximas pranchetas. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse hambúrguer aqui, eu vou colar no card 1, então vamos deixar ele aqui. Porém, eu quero fazer aquele carrossel infinito, como se houvesse uma continuidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse hambúrguer aqui, eu vou duplicar ele para a próxima camada, segurando aí o Alt do teclado. E agora, no olho mesmo, eu vou fazer esse alinhamento aqui para que fique essa continuidade perfeita. Maravilha, acredito que assim já esteja ótimo. Agora só posicionar ele. Vamos aumentar um pouquinho. Agora com o nosso hambúrguer posicionado, principalmente aqui no primeiro card, onde a gente vai trabalhar com ele com uma maior relevância. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses dois elementos de texto que estavam no fundo do nosso hambúrguer e vou também jogar esses elementos para que faça parte do carrossel. Porém, você pode observar que eu vou querer que esses elementos eles também tenham continuidade no próximo card. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a escala deles aqui proporcional para que fique no próximo card. E agora, eu vou simplesmente duplicar esses letterings. Você pode reparar que a gente duplicou, mas ele não ficou dando sequência, Até porque quando a gente joga para uma outra prancheta, ele vai posicionar os elementos exatamente igual estava a primeira prancheta. Então a gente tem que fazer isso manualmente. Então vamos fazer esse alinhamento aqui manualmente. Maravilha. Então aqui está bem resolvido essa questão aqui do nosso lettering de fundo. Porém, como a gente tem informações aqui embaixo, obviamente vai ficar muito poluído de informações. Então, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar aqui com a opacidade desses letterings. Então, a gente vai
diminuir a opacidade deles para que a gente consiga uma melhor leitura dessas informações que estão atrás. Melhor, isso aqui eu vou seguir um outro caminho, eu vou subir um pouquinho para cima, justamente para não atrapalhar aqui a nossa leitura dos nossos CTAs, né, dos nossos textos complementares. Bom, dessa forma, o que falta pelo menos para a capa, né? Vamos copiar agora o logo, então vamos deixar o logo posicionado aqui na nossa capa, porque eu acho importante, né, a chamada principal com o logo da empresa para posicionar quem que é a empresa, né? E o nosso texto aqui nós vamos também colocar um destaque para o seu hambúrguer, né? Então a gente vai copiar aqui a nossa cor para aplicar aqui. Maravilha. Feito isso, nós vamos agora seguir com o card 2. E qual que é a ideia do card 2? A gente precisa adicionar aqui a tag. Com a tag adicionada, nós vamos também adicionar este elemento aqui. Vai ser um elemento ali complementar para a gente trabalhar na nossa arte, né? Na nossa composição. Vou duplicar esse elemento também para o card 3 e vou fazer aqui o alinhamento dele. Maravilha, muito bem alinhado. Vamos apenas reposicionar um pouquinho aqui. Vamos salvar o arquivo, né? Tá aí um ponto muito importante. Eu vou trazer também um destaque maior agora para a palavra aqui, rústicas, chips e assada. Então vamos copiar aqui a questão das cores. Tá ótimo. E agora você vai nos assets, onde eu deixei disponível para vocês, e nós vamos inserir agora a batata, né? Vamos fazer o recorte, inserir ela aqui e trazer também algumas manipulações para que ela tenha profundidade. Com a imagem selecionada, vamos jogar essa imagem aqui agora, né? E o primeiro ponto a gente precisa fazer o recorte, né? É um recorte um pouquinho mais difícil porque ele não está com fundo branco, mas ainda assim é possível a gente fazer, né? Então você vai clicar 2 vezes, nós vamos fazer a edição aqui dentro da imagem. O primeiro passo é a gente vir com a ferramenta de seleção de objeto e vamos aqui selecionar o objeto para que o Photoshop ele faça de uma forma inteligente, né? Então você pode observar que está bem selecionado, apesar dessa região aqui, né, que a gente sabe que não vai ficar legal, né? Mas para começo tá ótimo. Então o que a gente vai fazer? Vamos aplicar a máscara. Você pode observar que ainda existe algumas imperfeições, né, na nossa vasilha aqui, mas a gente consegue ajustar facilmente. Para a gente ajustar, a gente vai ter que manipular um pouquinho a máscara, tá? O que eu vou fazer com a ferramenta caneta? Eu vou selecionar agora o ponto da nossa vasilha e eu vou fazer o contorno como se fosse realmente ali o contorno ideal, né, do formato dela, para não ter essas imperfeições. E aí, com esse contorno feito, né, basta agora a gente fechar esses pontos da caneta, dar um comando de Enter aí para a gente criar a seleção, né? E agora você seleciona o brush do seu teclado e na cor branca, que significa revelar, né, aquilo que está oculto na nossa máscara, a gente vai revelar, né, esses pontos pretos aqui, onde a gente vai conseguir tirar essas imperfeições dessa forma, né? Então olha que legal. Vou passar aqui e a gente já tem aqui essa nossa vasilha já de uma forma bem melhor o recorte, né? Então ok. Feito isso, basta a gente converter agora em objeto inteligente. Vamos deixar o nome como batata. E agora eu vou copiar, tá? Eu não vou salvar, porque aqui é uma composição de imagem. E como eu quero salvar em objeto inteligente, eu preciso colar nesse objeto inteligente na minha prancheta do carrossel, tá? Até porque se eu for tentar salvar aqui, ele vai dar um erro, porque eu vou precisar achatar a imagem, então não vai funcionar. Então você copia a batata, vamos fechar agora essa aba, né? Vamos excluir também a imagem
E agora, né, com a batata recortada, a gente vai fazer algumas manipulações para a gente tornar aqui um pouco mais realista, né? Um pouco mais dentro do contexto da arte, em relação a cores, em relação a tudo mais. Então, o primeiro passo é a gente trabalhar aqui com câmera RAW da nossa imagem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar um pouquinho só a exposição. Vamos diminuir um pouquinho a quantidade aqui de sombras. E na questão das cores, nós vamos colocar um pouco mais de saturação para trazer, né, esse contraste, trazer essa vida às cores. Então, você pode observar que agora vai estar bem mais com saturação. Feito isso, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer aquela sombra de contato, né, que vai dar a percepção como se a vasilha estivesse realmente numa área sólida. Então, para a gente colocar essa sombra bem simples, você vai criar uma camada. Vamos colocar o nome dessa camada como sombra. Você vai selecionar a ferramenta de brush. E com a ferramenta de brush selecionada, basta você clicar nesse símbolo e você vai arrastar ele um pouquinho para baixo. Então você pode observar que ele vai estar bem com essa forma. Feito isso, o que você vai fazer? Vai deixar a opção aqui da camada em multiplicação. E agora a gente vai selecionar esse siso um pouco mais escuro. E vamos deixar a nossa opacidade em 50%. E com essa configuração, basta você clicar e a gente já vai conseguir fazer um efeito bem legal de sombra, né? O que eu recomendo é dê o primeiro clique em um ângulo maior e depois você vai nivelando, você vai clicando, só que diminuindo, para fazer realmente aquele efeito da sombra de contato, né? Para dar essa percepção aí que a nossa vasilha, né, a nossa batata, ela esteja em contato ali com alguma superfície. E agora, para finalizar, né, o que você precisa fazer? A gente vai criar uma nova camada em cima da batata, vamos colocar como luz. E nessa camada, a gente precisa voltar ao normal o brush, então basta você selecionar qualquer um e selecionar novamente aquele que a gente estava mexendo, que é esse perfil de brush, né, que é um brush mais difuso. E agora vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar agora com as cores. Então, eu vou dar o conta-gotas, né, nessa cor aqui, vou deixar um pouquinho mais para o amarelo, vou deixar em 50% também a questão da opacidade. E agora a gente vai aplicar esses brilhos em algumas regiões, né, dessa batata. Vou deixar um pouquinho mais aqui. Porém, para isso dar certo, o que você precisa fazer? Você precisa vincular o efeito de luz com a batata. Então, ó, dessa forma, a gente vai conseguir fazer uma máscara, né, onde vai ser os pontos de luz. E para a gente tornar essa luz agora um pouquinho mais realista, né, após a gente fazer a seleção aqui desses pontos, a gente vai trabalhar agora com as opções de mesclagem, né? Então, com as opções de mesclagem, a gente vai analisando agora qual seria a melhor opção para a gente trazer agora esse efeito de luz, né? Esse efeito de iluminação. Eu vou deixar nesse efeito aqui da luz direta, vou diminuir um pouquinho a opacidade para não ficar tão forte. E para dar um realismo maior, eu vou dar uns pequenos toques nas extremidades agora para a gente realmente ter essa percepção, né? Dessa luz que está batendo aqui nas batatas e na vasilha. Feito isso, já temos praticamente a nossa manipulação pronta. Vamos agrupar todos os elementos que estejam relacionados com a batata. Então vamos colocar o nome aqui para a gente ter essa melhor organização. E agora que a gente fez, né, a manipulação agora da nossa batata, nós vamos finalizar o último card. E qual que é a minha ideia do último card? A gente apenas fazer um CTA, direcionar ali ao site e colocar o logotipo, né? Então vou adicionar aqui o logotipo. Nesse ponto aqui, o agora eu vou destacar com uma cor diferenciada, igual fizemos anteriormente. E da mesma forma o Burger Perfeito eu vou deixar todos também na cor aqui amarela. Então eu sempre costumo também colocar um pontinho, né, uma linha aqui para a gente conseguir também trazer uma diferenciação em relação à informação do site com o CTA. E pronto, agora sem dor de cabeça, de uma forma simples, a gente conseguiu fazer aqui a última página. Vamos salvar o nosso arquivo.
E agora nós vamos para o grande finale, né? Vamos para o efeito que vai dar realmente ali um tchan para nossa composição. E esse efeito é o efeito de smoking, né? Efeito aí de fumaça, enfim, como se o lanche estivesse ainda bem quentinho, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é eu aplicar esse efeito também em todas as pranchetas, né? Para que essa fumaça ela fique de uma forma continuada em todas as pranchetas. Então, para a gente fazer esse efeito, o primeiro passo é a gente fazer o seguinte. Você vai colar aí, né, esse efeito de fumaça das outras artes que nós fizemos a aplicação e você vai estender, né, essa camada para que fique ali essa continuidade. Apesar dela ser exibida somente na primeira prancheta, é interessante você regular e jogar ela exatamente com a extremidade da segunda prancheta. Por quê? Quando a gente for duplicar agora, a gente só vai precisar posicioná-la, vai ficar bem mais fácil. Então, na prática, vamos lá. Eu vou duplicar segurando o Alt, dupliquei e o que eu faço agora? Eu vou apenas arrastar para que ela fique aqui no final, tá vendo? Então, ó, ela tá tendo essa continuação. Porém, obviamente, né, isso aqui tá muito forte, tá muito pesado, eu não quero trazer esse peso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ambas as pranchetas e agora a gente vai trabalhar agora com posicionamento geral. Vai ficar bem mais fácil agora para a gente aplicar o nosso efeito. Feito isso, ok, maravilha, tudo certinho, eu só vou retirar, né? Eu vou ocultar essa parte aqui. Então, o que a gente faz? A gente adiciona uma máscara, com a máscara a gente adiciona um brush, né? E agora a gente vai fazer com que desapareça. Basta a gente clicar aqui na cor preta e a gente vai fazer desaparecer essa fumaça. Feito isso, agora eu só vou duplicar novamente para a última prancheta e agora eu vou posicionar de uma forma que fique interessante o nosso efeito de fumaça. E é isso, criativos. De uma forma bem dinâmica, eu te mostrei como a gente utilizar, né, materiais que já criamos, porém a gente fez aí um desdobramento para um carrossel infinito. É um efeito muito legal e bem interessante aí para você fazer nas suas aplicações, nas criações de social media. Então é isso, criativos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado para você entender e até mesmo aprender a fazer um carrossel infinito, né? Utilizando aí os caminhos e as técnicas que eu te mostrei. Se você gostou desse vídeo, né, e se você quer também conteúdos como esse, deixa nos comentários uma sugestão para um próximo vídeo. Se eu mereci o seu like com esse vídeo, deixa o seu like, né? E se inscreva no canal também, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tenho certeza que isso vai me ajudar muito para que o canal cresça. Aí vocês continuam aí me engajando para trazer mais conteúdos como esse. Um grande abraço, até breve, até mais design.